cinema. Continuando a nossa temporada de 2024, eu tenho uma surpresa. Devido ao sucesso que foi a última temporada agora do mês de junho, a gente vai repetir aqui com a Sandra e nós vamos continuar resgatando a nossa essência do Temperos de Cinema. Agora, nesse mês, a gente vai comentar filmes que têm chefes de cozinha, são os personagens principais, que é esse personagem tão emblemático. Hoje a gente está aqui no estúdio da Rádio Difusora e para falar desses filmes de chefe, ninguém melhor do que uma chefe de cozinha que gosta de cinema. Então a Sandra está aqui com a gente. Muito obrigada por estar aqui novamente com a gente, Sandra. Eu que agradeço o convite, para mim é um enorme prazer, ainda mais para vir falar da nossa tão polêmica profissão, né? Exatamente, esses personagens tão interessantes. E esse mês está bem polêmico, né? Verdade. Nós vamos começar com o filme Chefe, me chama Chefe. Nós até já comentamos esse filme aqui no Temperos há algum tempo atrás, mas a gente comentou com outro foco, não com esse olhar de uma chefe de cozinha, né? Esse filme ele tem a direção e o roteiro do Jon Favreau, acho que é Favreau, né? Uhum. Que também é o protagonista do filme. Ele conta a história de um chefe de um restaurante badalado de Los Angeles, mas volta e meia ele tinha problemas com o dono do restaurante, porque ele queria inovar, queria fazer pratos diferentes, mas o dono queria que ele mantivesse aqueles pratos mais comerciais que os clientes pediam. E um dia, um renomado crítico, né, está visitando o restaurante e ele faz uma crítica justamente sobre isso, dizendo que os pratos dele não eram criativos. E aí ele fica furioso e briga com esse crítico, faz um escândalo. Essa briga acaba viralizando na internet e ele, além dele perder o emprego lá no restaurante onde ele estava, ele não consegue arrumar em nenhum outro restaurante. Aí, sem muita opção, ele recebe a ajuda da sua ex-esposa e ele monta um trailer de comida de rua e aí a vida dele se transforma, né? É isso aí, é verdade. Esse filme ele tem uma característica muito marcante, né? Porque eu falo que nós aqui no Brasil, a gente não é tão afetado assim pela crítica gastronômica quanto os países da Europa, por exemplo, né? Os grandes, né, berços da gastronomia mundial. Então, a gente não tem muito, não leva muito em conta essa questão da crítica como um Guia Michelin ou como, né, uma crítica de um renomado crítico. Inclusive, nós perdemos um renomado crítico de gastronomia esse mês passado, né? Mas a gente vê que isso é um sofrimento, né? Porque todo mundo quer se agradar, todo mundo quer que o prato seja, né, específico. Nós vamos falar disso principalmente num próximo filme que a gente vai falar, né? Mas nesse caso aqui do Carl, né? Do Gaspar, a culpa não era dele. Né? Porque isso é o que eu ia comentar com você. Como lidar com essa, às vezes, a vontade que o chefe tem? Porque, às vezes, o chefe é dono do restaurante, mas quando ele não como lidar com essa vontade que ele tem de criar, de inovar, e, ao mesmo tempo, manter um cardápio mais comercial, porque ele precisa vender os pratos, né? Olha, Fátima, a vida inteira eu trabalhava e prestava consultoria para terceiros, né? Então, a gente sempre deu, né, de cara com alguns pontos, né? A gente sempre bateu de frente com alguns pontos que o chefe ele lida o tempo todo. Primeiro, né, é a tradicionalidade, né? É o trivial que tem que ter e não, né, muitas vezes a proposta do restaurante não é você. Apesar que hoje em dia mudou muita coisa com a nouvelle cuisine, né, que eles falam hoje, que é essa nova cozinha de você resgatar a gastronomia da história, da família, né, e ingredientes mais práticos, mais fáceis, sem muita, né, sem muita, né, loucura assim de transformação de prato. E isso hoje é o que dá certo, né? Porque as pessoas gostam de comer bem,
gostam de ver, sei lá, o jiló transformado numa mousse, entendeu? E que usa ingredientes práticos, né, e fáceis. Mas no caso do tradicional, que era o caso dele aqui, né, o Dustin Hoffman, ele cobrava aquela coisa, não, você tem que fazer exatamente o que o cliente gosta de comer. Então isso travava muito ele, né? Não deixava ele trabalhar. E a gente sempre, quando está em restaurante comercial, a gente lida com isso. Não é só o fato dele ali. Isso mostrou muito o que a gente passou, o que eu passei na minha carreira durante muito tempo. É de você querer inovar, trazer coisas diferentes. Ah, não, porque a lista de compra vai aumentar. Ah, porque você só vai usar esse ingrediente nesse prato, você entendeu? Então, é muito complicado. Exatamente o que se passou com ele ali. E você até já entrou nesse assunto, mas como você vê o papel dos críticos de gastronomia? De uma maneira geral, né? Olha, Fátima, a gente, assim, eu falo que o dono do restaurante, o chefe de cozinha, ele corre um risco diário, né? Porque a gente é avaliado, e não só, eu acho que a gente tem que estar preparado para um crítico de gastronomia o tempo todo, entendeu? Porque você, quando vai no restaurante, você é uma crítica de gastronomia. E nós temos hoje uma arma, né, que eu falo que ela pode ser usada para o bem quanto para o mal, né? Ela pode ser uma vacina quanto uma arma nuclear, né? Que é o celular, que a pessoa tá ali, ela vai, ela na hora, ela posta, ela fala que ela está no restaurante, né? Hoje nós temos muitos blogueiros que frequentam restaurantes e que eles estão ali com essa função, é de comer e falar sobre a comida, né? Então nós somos avaliados o tempo todo, full time, entendeu? E eu vejo isso como uma coisa boa, porque é um desafio para o chefe de cozinha e para o dono do restaurante, né, para o restauranteur, manter a qualidade do restaurante, porque o mínimo que ele tem que fazer é manter a qualidade. Agora, na questão da criatividade, aí é outros 500, né, que não depende só do chefe, né? Mas eu não sei se é uma opinião errada minha, mas o crítico mesmo, aquele profissional que critica, muitas vezes parece que ele não gosta de nada, né? Às vezes eu tenho essa impressão de que ele vai tão assim obcecado em criticar que ele fica procurando coisa. Exatamente. É justamente por isso, Fátima, porque a primeira vez que eu me lembro assim de um filme que marcou muito essa questão da crítica gastronômica foi o Vatel, que nós fizemos juntos, né? Né? O fato dele se cobrar tanto pela perfeição, né? Porque ele era criticado por toda a sociedade europeia na época, né, dos reis, que todo mundo ia, e ele era um astro, ele era um, né, ele era um gênio da gastronomia, né? Da gastronomia, não, da culinária daquela época, né? Porque naquela época nem existia tudo isso. Mas eu sempre falo que o pai da gastronomia, né, que é Antoine, ele fala muito sobre isso, que nós temos que estar preparados para essa questão, porque o crítico, ele vai, a pessoa dele, né? Ele vai com a intenção de que, por exemplo, é difícil um crítico quando não gosta de comer alguma coisa e chega lá, o cardápio às vezes inteiro é alguma coisa que ele não tem afinidade de comer. Como que ele vai avaliar isso? Né? Muito pessoal. Por isso que essa imparcialidade ela é complicada. Né? Você ser imparcial dentro de uma crítica é realmente para profissionais. E a gente vê que muitas vezes é usado de forma particular da pessoa. Eu tenho esse gosto, eu gosto dessa maneira. Por isso que toda vez que eu vou comer em algum lugar, a pessoa que está junto comigo, eu não gostei disso. Mas você não gostou por quê? Né? É porque é o seu paladar, né? Ou eu não gostei porque eu não gosto de jiló. Tá bom, não come, entendeu? Então aí né? não é o prato. Não é o prato em si. Mas eu falo que a profissão de um crítico gastronômico, ela faz com que o restaurante ele esteja o tempo todo procurando a perfeição, né? E que isso que é legal de uma certa forma, mas que deixa todo o chefe e o dono do restaurante super ansioso, né? Exatamente. E hoje em dia a gente tem os restaurantes, principalmente nossos aqui do Brasil, eles convidam os críticos gastronômicos, né? O crítico gastronômico não chega lá e senta só porque ele quer, entendeu? Muitas vezes ele vai anônimo, né? Dentro de um cliente oculto, na realidade, para fazer essa avaliação. Porque nós precisamos do feedback também, né? Todo chefe de cozinha precisa de um feedback, está sempre melhorando.
Uma coisa que a gente vê ali é que, porque ele começa, né, com o trailer e começa a dar certo. Sim. Então eu queria que você comentasse um pouco, principalmente no Brasil também teve isso, essa gourmetização da comida de rua. Sabe, Fátima, eu falo que é uma. é, eu falo que as pessoas hoje, elas deixaram um pouco. Com a pandemia, eu vi que muitas pessoas que não gostavam muito de cozinhar começaram a cozinhar em casa, começaram a pesquisar mais, começaram a se interessar mais pelo que ela coloca numa mesa, né? E nem todo mundo tem, graças a Deus, o mesmo paladar, né? Então, eu falo sempre que aquela comida, que o comfort food, né? Que a comida de rua, ela, de uma forma ou de outra, ela mudou completamente, né? E financeiramente o poder das pessoas, né? Porque hoje É, qualquer pessoa pode comer uma comida, né, ótima, maravilhosa, assinada por um grande restaurante dentro de um food truck, é. né? Eu fui esses tempos atrás no Taste Brasil, né, que foi uma feira de gastronomia, em que tinha mais ou menos eu queria conhecer várias, né? Infelizmente a gente não tem estômago para tudo isso, né? Mas pelo menos uns 10 restaurantes que eu queria conhecer, eu conheci ali com pequenas porções, com, né, o finger food. São pequenas porções e você vai experimentando o paladar de todos os restaurantes mais famosos de São Paulo. E todos estavam lá justamente nesse formato de food truck, né, de comida de rua, que isso é maravilhoso, eu adoro. É muito democrático, Muito né? democrático. Você pode servir um cachorro quente, quanto você pode servir um foie gras, né? Eu fui numa feira que chamava Fartura Sim, também, que sim. também tinha chefes renomados em food truck, né? Uhum. Barraquinhas e tal. Barraquinha. Então era formato de comida de rua também, Nossa, aí né? a gente está falando muito sobre isso ultimamente, né? Que esses finger foods hoje, né? Que são as comidas de pequenas porções, ele te abre um leque enorme de opções, né? Então você pode experimentar de tudo, de todos os lugares, de todas as regiões e fazer aquela miscigenação gastronômica, né? É, Tudo junto e misturado. Então você pode experimentar todos os paladares dentro de um ambiente só. E isso é legal, porque você tem um custo também disso muito mais baixo, né? Do que você ir num restaurante e fazer um menu degustação, onde custa 600, 800, 1.000, 2.000 reais o menu degustação de um chefe hoje renomado, e você ir para uma cozinha, para uma comida de rua, para uma feira de rua e experimentar aquele mesmo prato, talvez por 40, 50 reais. E no filme é um sucesso, né? O food truck Exato. dele vira um sucesso. Eu falo que às vezes as pessoas têm que se mexer, né? Porque é engraçado que a esposa dele, ela sempre falava para ele, né? Eu queria ver você com food truck, né? E quando ele se vê demitido com toda aquela situação horrível, ele falou, não, por que não, né? Vou tentar. E uma das coisas que me chamou muita atenção, que mexeu comigo emocionalmente, foi o fato de que ele tinha um filho, né, de 8 anos de idade, né, e que ele não tinha muito contato com esse filho. E a mãe fala, olha, tá aqui com o filho é teu, né, leva ele para te ajudar. E o menino tem uma paixão pela gastronomia absurda, né? Então ele envolve o filho dentro desse contexto desse novo trabalho dele. E que aproximou os dois de uma maneira tão emotiva, tão gostosa. A né? vida dele mudou em todos os aspectos, não só no profissional. Né? E é o que eu falo, às vezes é você simplificar, né, Fátima? Ele simplificou a vida dele de uma tal maneira que ele juntou, eu acho que ele estava muito mais feliz, né? Ele transformou a vida dele naquilo que realmente para ele significou alguma coisa, né? Tava significando. E aí que tá o X da questão, né? No final do filme ele tem uma bela de uma surpresa, né? Que é o crítico gastronômico que destruiu ele e chama ele para ser sócio, né? Exato. Porque não viu ele, né, se decaindo, porque o que acontece com muitos chefes é isso, né? Quando ele recebe uma crítica negativa, o que ele faz? Ele some do mercado, ele não quer mais saber de nada, ele se esconde, né? E ele não, ele enfrentou, ele, né, colocou a cara e transformou o negócio num sucesso, né? Então, já que a gente está falando de chefe, né, vamos conhecer um pouco da sua história. Tem algum fato parecido desse filme na sua história, na sua carreira? Olha, Fátima, eu falo que a gente tem que estar a vida inteira se renovando, se reestruturando, né? Eu trabalhei com grandes chefes de cozinha, né?
Lohan Sordô, Emmanuel Bassolé, o Eric Jacan, né? E eu falo muito, muito mesmo que a vida da gente ela é sempre movida por alguns acontecimentos, né? E a gente sempre tem uma chavinha que vira, né? Eu deixei de trabalhar com esses chefes numa época que eu estava trabalhando para uma Nestlé, que era uma empresa absurdamente, eu viajei vários países, né? E por uma questão familiar, né? Eu tive que deixar, porque eu tinha duas crianças pequenas, ou eu continuava a minha carreira e terminava um casamento, né? Ou você, né, fala, não, o que é prioridade agora, né? Criar os filhos. Então, a gente sempre... Eu acho que na vida do chefe de cozinha é isso, é você ir entendendo os momentos da vida. Hoje eu estou num momento que, assim, né, a gente tem uma equipe absurdamente grande, né, enorme, né, trabalhando com eventos, mas o que eu mais gosto de fazer é trabalhar com consultoria, que são pequenas consultorias que têm começo, meio e fim, né, que você entrega um trabalho, que você vê aquilo dar certo e aquilo crescendo e as pessoas ganhando dinheiro com o teu modo de pensar. Então, eu me realizo nisso. Então, para mim, sim, teve muita coisa a ver, porque eu simplifiquei muito a minha vida, igual ele fez com a dele, né? E que receita você escolheu para gente, inspirada nesse filme? Fátima, quando ele pega aquela panceta de porco, não é? Que ele pega, que hoje está muito em moda, né? Você usar o porco com shoyu, com temperos. E eu falo que essa receita, que é você pegar uma panceta de porco, que ela não pode ser muito magra, tá? Porque o segredo está aí. Você vai... para mais ou menos 2 quilos de panceta, eu fervento essa panceta antes com zimbro, tomilho, louro, deixo ela cozinhar ali dentro, nessa água, fervento bem, tiro, ponho na geladeira, deixo ela gelada um dia para o outro, no outro dia eu tempero essa panceta com um mix de temperos, né? Eu gosto muito de, sabe aqueles temperos secos, né? Sal, pimenta, páprica picante, páprica doce, cominho, né? Eu vou colocar lá um pouquinho, né, do orégano, né, para trazer um pouco para nós. E também o manjericão, né, e o coentro em pó. Tudo em pó, tá, gente? Tudo em pó. Você faz um mix bem, né, de vários temperos em pó, passa nessa panceta, né, bem passadinho, embrulha no papel alumínio ou no celofane e vai para o forno. Esquece. Foguinho baixo durante mais ou menos ali umas 3... e outra coisa importantíssima, estou esquecendo o shoyu, tá? Tem que ter o shoyu, né? Claro. E o gengibre, tá? Mas aí eu posso colocar ele um pouquinho mais para o final também, para dar um sabor mais marcante. E aí deixo no forno ali durante mais ou menos umas 3, 4 horas no fogo baixo, até ele começar a derreter. Menina, depois você sabe o que você faz. Você pega um pãozinho, né? Pode ser um pão francês mesmo, pode ser um pão, né, tipo igual ele usou a tortilha, né? Ele usava muita tortilha para você fazer um sanduíche. Menino, isso fica divino, divino. Ou até mesmo um acompanhamento com batata para você servir num domingo, fica maravilhoso. Nossa, essa panceta. E o nome desse prato seria uma panceta... uma panceta, vamos colocar lá uma panceta cubana. Uma panceta cubana. Que é o que ele faz no filme, né? Exatamente. Nossa, que delícia. Muito fácil, viu, Fátima, de fazer. Lembrando que essa receita vai estar no blog do Temperos, no portal JJ, então você não precisa se preocupar em anotar nada. E para finalizar, Sandra, qual tempero você descobriu nesse filme? Ai, Fátima, eu vejo tanto ali. Eu falo que um dos temperos que mais me... eu vou citar muito essa questão do relacionamento do menino com ele, né? E um dos temperos assim que eu vejo muito... Eu vou te falar um produto, que agora toda vez que eu comer essa comida, eu vou me lembrar dele, que é o bagel, né? Você viu que o menino fala do bagel, ele viaja para New Orleans para poder experimentar aquele bagel. E justamente nesse final de semana eu tive o prazer de comer um dos melhores bagels do mundo, que foi numa padaria francesa que eu amei.
Então, ficou aqui a minha dica para você. Se você nunca experimentou um bagel, experimente. E eu experimentei o meu com salmão. Ai, ficou divino, Nossa, gente. que delícia. Então, o meu ingrediente aí para você é um bagel com aquela, né, aquela páprica defumada, assim. Nossa, divino, maravilhoso. Vou te deixar com água na boca. Deu água na boca mesmo. Então, esse mês nós vamos estar falando de filmes que têm chefes como personagens. Siga as nossas redes sociais para acompanhar. Siga a rede social da Sandra também. Qual que é, Sandra? É o @Sandra_Romancini. E o @Sal e Pimenta Gastronomia. Isso. E nós estamos no YouTube, no Spotify, no Portal JJ. E até a próxima semana com mais um filme e mais uma receita da Sandra. Gente, um grande beijo para vocês. Muito obrigada aí pela audiência. E olha, estamos à disposição. Quiser qualquer dica de cinema, é com a gente mesmo, né, Fátima? Verdade.